22 de novembro de 1987, na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos, não somente uma, mas duas emissoras de televisão tiveram suas programações invadidas, hackeadas, pirateadas. Mais de 30 anos se passaram e ainda não se sabe quem fez isso. O caso Max Headroom é o tema da pitada histórica de hoje. Era uma noite de domingo como qualquer outra em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Mais precisamente, 21 horas e 14 minutos, horário local. O segmento de esportes do jornal The 9 O'Clock News do canal 9 WGN-TV estava lá mostrando os melhores momentos do jogo de futebol americano entre Chicago Bears e Detroit Lions, quando de repente, não mais do que de repente, primeiro a tela ficou preta por uns 10 segundos, e então apareceu esse camarada aí. O áudio era só ruído mesmo. Uma cabeça grande balançando de um lado para o outro, um fundo de metal se mexendo de um lado para o outro. Peraí, isso aí não parece um lance do jogo que estavam comentando, não é mesmo? 34 segundos depois do corte na transmissão original, técnicos da emissora, provavelmente desesperados a essa altura, conseguiram mudar a frequência da transmissão e tudo voltou ao normal. Quer dizer, normal na medida do possível. Se vocês estão se perguntando o que acabou de acontecer, eu também estou, disse o apresentador, dando essa risadinha total do tipo, que p foi essa? Ele não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido, tanto que ele fala, o computador que a gente tem aqui dando as notícias ficou louco, então vamos começar de novo. Voltaram para o começo da reportagem e tocaram o barco. Bom, como a noite ainda era uma criança, ainda tinha tempo para, cometer de novo um crime federal que pode ser punido com uma multa de até $100 mil e 1 ano na prisão. Então, lá pelas 23 horas local, outro canal, o canal 11 WTTW, um afiliado da PBS, estava passando um episódio de Doctor Who, mas nem o doutor conseguiria resolver o mistério que viria a seguir. A imagem começou a pifar, fazer aqueles barulhinhos de estática, sabe? E ele apareceu novamente. Dessa vez conseguiu ficar mais tempo no ar, com direito a áudio e tudo. Somente 1 minuto e 34 segundos depois, voltou o episódio de Doctor Who, de novo, como se nada tivesse acontecido. Muito bem, agora que vimos o que aconteceu, vamos analisar essas imagens. O primeiro detalhe, isso aí é uma máscara, ok? Só para o caso de você não ter percebido. Essa máscara é uma referência a um personagem de nome Max Headroom. Esse camarada foi criado em 1984 como o primeiro apresentador gerado por computador no mundo. Mas na real era mesmo um ator com maquiagem e voz alterada para ficar robótica e o escambau. E esse ator em questão, que se chama Matt Frewer, ficava louco da vida com um processo demorado para fazer maquiagem. Isso nem é importante, só um detalhe mesmo que eu achei, compartilhei. Enfim, continuando. O Max Headroom era uma sacanagem com as personalidades de TV. Ele tinha aquele ego enorme, era arrogante, mas tinha seu apelo com o público, tinha um carisma às avessas. Bem do tipinho que apresenta vídeos, sabe? Ainda mais se é pro YouTube. Nossa, essa raça é insuportável, na moral. E aí, gente, beleza? Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? E uma curiosidade aleatória. O sobrenome do projeto de Doni Bravo aí é uma referência ao termo técnico headroom. Em bom português, a gente pode traduzir como teto, que é o espaço entre a cabeça e a parte de cima da tela. Então, quem grava vídeos e tal tem que olhar bem se está com muito teto, ou seja, está com muito espaço em cima, ou pouco teto, pouquinho espaço, pouca margem. Olha lá, hein? Essa pitada de conhecimento técnico foi na camaradagem para vocês. Beleza, voltando aos vídeos das invasões. No primeiro deles, como não tem áudio, não dá para ouvir nada do que ele está falando. Se é que ele está falando algo, né? Mas, como a segunda invasão veio com áudio e tudo,
a gente pode ouvir o cara falando frases desconexas, por exemplo, acho que sou melhor que Chuck Swirsky, liberal do caramba. Chuck Swirsky é um locutor esportivo que nessa época trabalhava na primeira emissora que foi hackeada, Canal 9, WGN, eu falei, hein? Esse foi o primeiro recado, vamos dizer assim, o primeiro recado mais claro dessa invasão. Tinha até um alvo nomeado, mas isso era só o começo. O cara fica dando risada, pega uma lata de Pepsi, mas fala o slogan da Coca-Cola, que era "pegue a onda". Isso aí parece, mas não é tão sem sentido não. Sabe por quê? Porque o personagem Max Headroom era um garoto propaganda da Coca-Cola. Mas calma lá que ainda tem mais peripécias desse camarada aí. Do nada, o invasor começa a cantarolar a música tema de um desenho animado chamado Clutch Cargo. Pausa para mais uma curiosidade aleatória. Esse foi o primeiro desenho que usou a tecnologia Synchrovox, que é combinar imagens estáticas com imagens em movimento. Foi uma solução barata de dublagem. Ah lá, mais uma informação na faixa para vocês, na camaradagem mesmo. Ok, voltando. Esse cara também solta a frase "eu roubei a CBS" e diz que fez uma obra-prima para todos os grandes nerds de jornais. Aqui tem um detalhe, se lembra que eu falei que o nome da primeira emissora que teve a transmissão invadida era WGN, certo? Falei. Essa é a sigla para World's Greatest Newspaper, o melhor jornal do mundo em português. Pouca modéstia, né? Então, é uma referência ao jornal Chicago Tribune, que era dono dessas emissoras. Então o invasor estava basicamente tirando um sarro com a emissora, principalmente a WGN, a da primeira invasão. Certo, seguindo com as aventuras de um hacker bem peralta em uma noite de domingo. O cara continua lá, ele pega uma luva, diz que o irmão dele tá usando a outra, e fala também que ela tá suja, aí arremessa. Até que a imagem corta, e aí virou baixaria mesmo, já que o camarada baixou as calças, enquanto uma mulher batia nele com um matador de mosquitos. Aqui é possível ver um corte seco entre essas cenas, ou seja, uma coisa já era possível saber, ter certeza. Não se tratava de uma transmissão ao vivo. Essa sequência despirocada, não sei se já estava gravada previamente, aí o hacker invadiu a transmissão e deu play na fita. Simplesmente isso. Outro detalhe, essa segunda transmissão foi cortada pelo próprio invasor. Segundo especialistas, foi um mecanismo de autodestruição. Ok, 34 segundos em um canal, mais 1 minuto e 34 segundos em outro canal foram suficientes para fazer história na televisão. Obviamente, não pelos caminhos da lei, né? A primeira pergunta, então, quem fez isso? A resposta é, não se sabe. E eu tô falando sério mesmo. Desculpa se você se frustrou e tal, mas é isso mesmo. Mais de 30 anos e não se sabe quem é esse malandrinho invasor. E é isso que marca esse caso como especial, porque não foi o primeiro roubo de sinal de TV da história. Pelo contrário, no ano anterior mesmo, só para citar um exemplo, houve uma invasão à transmissão da HBO, mas pegaram o responsável nesse caso. Obviamente, as investigações começaram na hora, assim que as invasões de Chicago 1987 aconteceram. E os homens da lei estavam pé da vida, porque esse é um crime grave, é um crime federal. Então, como esse é um caso que não foi solucionado, não tem como dizer exatamente o que aconteceu. O que existem são possibilidades. E uma grande possibilidade é a seguinte: essas duas emissoras não transmitiam seus sinais a partir das respectivas sedes delas. Isso significa que o sinal saía das sedes para as torres de transmissão, porque cada emissora usava sua torre para transmissão, e aí sim, o sinal era transmitido para os televisores. Possivelmente, o invasor deve ter transmitido o sinal dele a partir de um ponto mais perto das torres de transmissão. Estando mais perto, ele conseguiu um sinal mais forte, e assim ele conseguiu derrubar o sinal original das emissoras. Então é possível ter certeza que o invasor tinha um transmissor micro-ondas. E há algumas curiosidades a partir disso. Por exemplo, na primeira transmissão, lembra que a gente falou que tinha imagem, mas não tinha áudio? Pois bem, uma possibilidade é que o invasor acertou a frequência de vídeo, mas não a de áudio, porque elas são separadas.
Outra curiosidade é como começa a segunda invasão. Não se trata assim de uma entrada seca, um corte direto para a invasão. A imagem começa a ficar instável até que é totalmente tomada pelo invasor. Sabe o que pode ter sido isso? Para conseguir ter o sinal retransmitido, o transmissor precisa estar alinhado com a torre de transmissão. Então, esse movimento que a imagem faz, provavelmente é o momento em que o invasor estava alinhando o transmissor dele com o transmissor da torre. Quando ele alinha os dois perfeitamente, é aí que ele consegue roubar o sinal. E precisava ser um baita transmissor, muito mais forte que o das emissoras? Não, só precisava ser mais forte, simplesmente. Qualquer coisa mais forte. Então precisaria de um equipamento caríssimo, de nível industrial? Não, pode ter sido um equipamento usado, de segunda mão. Vai até saber se não foi conseguido em um ferro velho. Mas, se precisou de um transmissor, precisou de muita energia elétrica, o que significa que havia uma estrutura mínima. Então, o ataque pode ter partido de uma van dessas de transmissão ao vivo, de um apartamento alto, do telhado de uma casa ou de um prédio. E essa pessoa também tinha que conhecer toda a parte técnica sobre como funciona uma transmissão de TV. Isso levou a uma conclusão simples em um primeiro momento. Foi um trabalho interno. Tanto que, olha que curioso, logo após a primeira invasão nessa noite de domingo, os técnicos da WGN saíram correndo pelo prédio da emissora, porque a suspeita era de que o invasor estivesse lá naquele momento. Só que não estava. Os investigadores também analisaram as gravações, buscando algum detalhe, alguma pista de qualquer coisa. Mas claro, eles tomavam cuidado na hora de falar, porque eles não queriam dar detalhes de como as invasões aconteceram, para não funcionar como um guia para outros possíveis ataques. Aqui tem outra curiosidade interessante. O primeiro ataque foi registrado pela própria equipe da WGN. Eles mesmos estavam gravando a transmissão no momento, por isso o registro foi mais fácil. Só que no caso da segunda invasão, não tinha nenhum funcionário trabalhando na emissora. Então essas gravações só foram possíveis por causa de fãs de Doctor Who que gravavam o seriado. Foram esses fãs que registraram esse momento histórico. Muito bem, estávamos falando das investigações, dos homens da lei que começaram o trabalho deles, enfim. Pois bem, eles calcularam a altura do fundo que aparece na imagem e concluíram que o ambiente tinha as características de um galpão industrial. Isso até deu uma filtrada na lista de possíveis locais de gravação, mas a polícia não conseguiu mandado nem causa provável para investigar mais. E o chefe da investigação em Chicago não achou uma boa ideia sair batendo de porta em porta atrás de suspeitos, né? Mas houve suspeitos sim. Um deles se chamava Eric Fournier. Ele era um artista performático e músico. Em 2006, Eric começou uma série de vídeos com uma personagem muito bizarra, muito assustadora mesmo. É a Shay St. John. Algumas pessoas olharam para a personagem, para o estilo de humor dela e logo pensaram: peraí, isso aí não tá meio parecido com o caso Max Headroom? Bom, o Fournier, além de artista performático, tinha também uma banda. Reza a lenda que ele queria invadir uma transmissão para passar um clipe e assim promover a banda dele. Só que na última hora ele teria mudado os planos porque ficaria muito na cara a autoria de um crime federal e aí simplesmente passou essa performance espontânea, que há quem acredite tem muitas semelhanças com as performances de Shay St. John. Um colega de banda logo desmentiu a história. Ele disse que o Eric não sabia editar vídeos, que a banda não tinha um videoclipe para passar e que eles não tinham acesso ao equipamento necessário nem amizade com ninguém do meio das telecomunicações. Infelizmente, se foi o Eric Fournier, não vai ser por ele que saberemos, porque ele morreu em 2010. 2010, que foi o mesmo ano em que apareceu mais uma teoria para as invasões de Chicago. No fórum Reddit, o programador Bowie J. Pogue contou que tinha 13 anos na época do incidente e que naquela região onde tudo aconteceu, ele conheceu dois irmãos que poderiam ser os hackers. Um desses irmãos tinha uma condição que poderia ser autismo ou algo parecido, segundo esse relato. E o tipo de humor que aparece na gravação, a cadência das falas,
eram totalmente compatíveis com a personalidade de um desses irmãos. Tem também o fato de os dois serem hackers e conhecerem muito a parte técnica das transmissões. Então tudo isso fazia deles candidatos perfeitos a serem os mentores desse ataque. Ainda segundo o relato dessa postagem no Reddit, os irmãos chegaram a falar para ele assistir ao canal 11 no dia em que os ataques aconteceram, porque algo grande ia acontecer. Só que ele não ligou os pontos quando recebeu esse aviso. Anos depois do acontecimento, Pogue tentou entrar em contato com esses dois irmãos, mas eles não responderam. E segundo ele, não é porque eles têm medo de serem punidos, é por conta da dificuldade que eles têm de lidar com a exposição de um caso como esse. Porque esses dois irmãos, assim como muitos hackers da época, eram do tipo deslocados socialmente. Depois de algum tempo, o autor dessa postagem afirmou que não tem como os irmãos que ele conhece serem os hackers. O que foi uma ducha de água fria em quem quer saber quem fez isso. Então, o que a gente pode concluir desse caso? Bom, tudo leva a crer que foi o ataque hacker perfeito. Foi feito simplesmente porque era possível. Não teve um motivo claro, uma mensagem clara, um pedido, um protesto, nada. O que houve foi uma tiração de sarro com uma emissora específica, a WGN, que foi hackeada, mas conseguiu cortar a invasão. Depois o alvo foi outra emissora, mas as piadas eram para WGN. Tudo leva a crer que o vídeo foi gravado com a intenção de ter sido exibido para WGN. Talvez o hacker soubesse que se ele fosse cortado da WGN, ele poderia continuar com outra emissora. Quem sabe? Pode ter sido um funcionário que sabia as frequências dos canais? Pode. Pode ter sido um hacker inteligente que percebeu, sabe-se lá como, que havia pelo menos essas duas emissoras com brechas em suas transmissões? Pode. Mas aí foi coisa só de uma pessoa ou um grupo? Bom, era possível uma só pessoa executar o ataque em si. Mas como há mais pessoas nas gravações, é mais provável que mais de uma pessoa tenha executado. A gente vai descobrir quem fez isso? Bom, se o próprio hacker não se apresentar com as provas, não. E será que esse hacker quer se apresentar? É extremamente difícil. Se fosse pela fama em si, ele já teria se revelado. Definitivamente, quem promoveu esse ataque não quer a fama, mas ele conseguiu ser uma lenda. E é isso aí, esse foi mais um episódio da série de pitadas históricas aqui do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gosto muito dessa história, é um mistério mesmo, é muito intrigante. Eu pretendo continuar fazendo vídeos desse tipo, com pitadas históricas envolvendo tecnologia e outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu! Opa, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, solta o dedo no curtir, no like. Comenta também, fala sobre uma notícia ou sobre o vídeo em si. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser. WhatsApp, Facebook, onde for. Tudo isso me ajuda a crescer. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Lembre-se de clicar ou tocar no sininho e marcar para receber todas as notificações de vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!